Olá, hoje eu quero fazer um unboxing um pouquinho diferente, até mesmo porque eu já fiz um vídeo desse unboxing, mas como eu recebi diversos pedidos para mostrar carta por carta, é o que pretendo fazer neste vídeo de hoje. E ele é sobre as sibilas. As sibilas também fazem parte dos oráculos em cartomancia, né? São jogos, são decks de cartas, variando entre 36, existem até com números menores, mas 36 a 52, 54 cartas, né? Que são oraculares. E eu tenho alguns que eu fui colecionando através dos anos, mas eu nunca estudei seriamente sobre as sibilas. Sempre senti muita falta de um material específico sobre eles, especialmente em português. As sibilas têm, eu acredito que a maioria dos trabalhos são realizados em italiano. E ainda que italiano seja uma língua muito fácil da gente até adivinhar quando está em alguma coisa, vendo num site, né, você consegue associar a uma língua latina como a nossa, no fundo, nós sabemos, né, que não basta 3, 4 palavras-chave para a gente entender um sistema, uma carta, né, e um sistema de jogo. A gente precisa um pouco mais profundo. E isso tudo veio ser suprido por um produto que a Cartomante, a criadora de decks, conhecidíssima nossa, né, especialista em Lenormand, colocou no mercado muito recentemente, que é um trabalho que ela realizou sobre as sibilas italianas. Então, eu não só hoje estou fazendo um vídeo para mostrar o trabalho que ela apresenta, mas para dizer para vocês que eu vou começar hoje, e nós estamos agora, o dia de hoje é meados de outubro, nós estamos no dia 19 de outubro, então a partir de hoje, 19 de outubro de 2019, certo? Então, quer dizer, quem for assistir esse vídeo no futuro, eu espero até lá já estar sabendo um pouco mais sobre como utilizar de forma oracular as sibilas, essas todas que eu tenho. Na verdade, ela é um sistema que fala através de imagens, como se fosse uma revista em quadrinhos, né? O Lenormand fala através de símbolos, né? Então você vê um livro, esse livro pode estar solto dentro da imagem da imagem na carta, né? Ele pode estar solto porque você vai entender o símbolo, né? Se eu pego o símbolo, por exemplo, aqui da lua, por exemplo, num Lenormand, eu não preciso de nada, eu estou vendo que é lua. Se for a lua aqui em cima, se for a lua com estrela, se for a lua com gente, se for a lua de forma de uma pintura diferenciada, uma fotografia diferenciada, lua cheia, lua minguante, não importa, é lua, é simbólico, né? Ele trabalha com o sinal, o signo, né? O tarô, se eu puder reduzir como é que ele trabalha com arquétipos, ele trabalha com figuras-chave. Eu mostro uma figura de uma mulher, eu chamo ela de imperatriz e digo que ela representa a mãe, e nós entendemos que ela é um arquétipo de mãe. Todas as mães estão representadas naquela figura. As sibilas, elas funcionam de uma forma um pouco diferente, e eu vou mostrar isso para vocês apresentando agora, fazendo, né, o unboxing 2, digamos assim, do trabalho da Carla, que é, antes de mais nada, um livro sensacional chamado Sibilas Italianas, da vida para as cartas e das cartas para a vida. É um trabalho extenso, profundo. Eu estou, assim, sinceramente, uma das coisas mais importantes que eu vi. Olha o tamanho disso, gente.
Tá certo que é um número grande de cartas, e ela vai analisando não só a história, ela vai contar a história das cartas, a história do sistema, né? Ela tem pesquisa feita na Europa, essa coisa toda, ela vai contar o que ela descobriu, como é que o sistema existe, de quando existe, né? Isso tudo é historicamente, alguns fatos são registrados, outros não, e depois ela vai falar das cartas, carta por carta, mas super extenso o texto, não é um texto de brincadeira, não. E sempre com um livro muito interativo, porque ela sempre tem aqui do lado uma página para você acrescentar as suas experiências, as suas palavras-chave. Não precisa se limitar ao que ela está dando aqui, mas a partir disso, as suas palavras-chave, aqui repete-se isso. E daí ela vai dar alguns sistemas de jogada, né? Algumas maneiras, alguns esquemas de jogadas, né? Dicas de tempo. Tempo é uma coisa muito interessante, né? Em termos de oráculos, né? Porque é comum para quem lê oráculos, para quem faz atendimentos, né, oraculares, alguns exercícios super simpáticos. A pessoa, você dizer, vai acontecer isso, ou é provável que aconteça isso. E logo em seguida a pessoa pergunta, quando? Né? E você precisa ter alguma resposta, porque esse quando pode ser agora, a semana que vem, ou daqui a 30 anos na vida da pessoa, né? Então esse quando é muito importante. Mas enfim, as Sibilas Italianas, que esse livro vende separado, vende em combo, coisa e tal, e aqui ela tem uma reprodução excelente, não só em termos gráficos, mas na escolha do deck, que é um dos decks mais antigos e conhecidos das Sibilas Italianas, né? E o deck não só é de excelente qualidade, mas ele é muito bem impresso, a cor é impressa, a maneira, o tipo da carta, o papel, a gramatura, né, da carta são importantes também. Então eu vou tentar mostrar para vocês, deixa eu me posicionar aqui de uma maneira que eu consiga ver vocês. Ver vocês eu não vou ver, mas ver o deck, com certeza, né? E falarmos. Primeira coisa que ela sugere é que a gente divida o deck, separe no deck, para começar a conhecer as cartas, por naipe. Então, o primeiro naipe é o naipe de copas. São 13 cartas em cada naipe, certo? O primeiro é o naipe de copas. Né? Nós temos aqui o naipe de copas. Está aqui o montinho com as 13 cartas do naipe de copas. Daí, eu vou colocar aqui, eu vou fazer misturado. Isso. Eu vou colocar o naipe de paus. E ela sugere que a gente, ao fazer isso, vá prestando atenção em cada grupo de cartas, o que eles dizem, sobre o que eles tratam, porque cada grupo vai tratar de uma coisa diferente, né? Aqui nós temos a de ouros, aqui nós temos a de... Opa, eu deixei uma carta aqui, fiz ao contrário. Tem carta sobrando aqui na minha mão. Pegar aqui para vocês. Espadas, pronto. Espadas e paus. Né? Então, cada grupo desses vai representar um tipo de comportamento, um tipo de situação. Porque, reparem, né? A carta é uma ilustração, é praticamente um quadro. Quem é que pode não ver que essa carta não é de gente feliz? Poxa, a mulher está com um lenço nos olhos, chorando. Você vê que tem um papel aqui que deve ser uma carta que ela recebeu. Lá fora, pela janela, não tem sol, não tem nada. Então, nós estamos vendo, né? E ela ainda está dentro de um interior, né? Quer dizer, dentro dela mesma, né? Então, a situação de dor é uma carta, por exemplo, essa que eu peguei ao acaso, de espadas, né? É o 1 de espadas, né? Aqui. O as, corresponde ao as.
Então, espadas, nós sabemos que é dos naipes aquele considerado o mais difícil. As grandes dificuldades estão nesse naipe, porque é um naipe de racionalidade, né? Um naipe que você presta atenção no que está acontecendo e você vê isso de uma forma muito, digamos assim, clara. Você não se deixa levar pela emoção, você não se deixa levar pelo sentimentalismo, você não se deixa levar pelo entusiasmo. Não, ele fere mesmo você. Ele trata de assuntos que são assim difíceis da gente compreender muitas vezes. Então, todo o naipe vai trabalhar em cima dessas propostas. E aqui, por exemplo, nós vemos na carta número 2, que não é uma carta absolutamente ruim, é uma carta que fala a velha senhora, né? Que é uma carta que vai tratar daquela pessoa que é uma boa conselheira na vida da gente, né? E nós temos aqui toda uma coisa. Como é que nós sabemos disso? Poxa, ela está sentada numa cadeira vermelha, que também refere-se a essa coisa da paixão, do coração. Até aqui a gente tem até um pouco mais de emoção. Nós temos um vaso de flores ao lado dela, um buquê colocado aqui. Nós sabemos que os vasos de flores representam, os buquês representam normalmente as alegrias que a gente tem, e ela representa aquela senhora que é importante na vida da gente, seja nossa avó, seja nossa tia, seja nossa mãe, seja eu coloco até a nossa professora aqui, né? Seja a madrinha que a gente tem, né? Seja aquela conselheira, aquela amiga mais velha que é conselheira. Não é preciso ser uma pessoa idosa de idade apenas, mas uma pessoa que tenha responsabilidade, maturidade, né? Então, vocês veem como é que a gente depois interpreta as cartas. Claro que você pode interpretar individualmente, mas isso é carta, digamos assim, né, para você, numa jogada, numa tiragem, colocar e ler como se fosse uma historinha que você estivesse contando, né? Você tirou e você vai contar a história, né? Por exemplo, aqui o que aconteceu, coisa e tal, né? Mesmo aqui na sequência, que eu poderia, quer dizer, eu não fiz isso, não embaralhei, não estou tirando de forma oracular, nada disso, eu poderia, né, de imediato, olhando as cartas, dizer que fulana de tal é afilhada dessa senhora aqui, né? E ela está chorando e a mulher está fazendo uma visita de pêsames porque a mãe dela provavelmente faleceu depois de uma longa doença, depois de uma longa enfermidade. Aqui estaria o pai dela à beira do túmulo, né? O viúvo, e aqui estaria a carta da doença. Eu posso fazer esse exercício, começar fazendo esse exercício, uma coisa super leve de contar historinha juntando carta, né? Desenvolver. A gente faz isso com criança, a gente conta história que não está no livro, né? A gente vai inventando coisa. Por que a gente não pode fazer com a gente mesmo? Não é verdade? Então, isso é um dos métodos, uma das possibilidades que a gente pode usar para estudar. Eu, por exemplo, que nunca fiz um curso, não tive oportunidade de fazer esse, espero ter com a Carla novamente no futuro, ela com certeza vai fazer, porque eu soube que foi um sucesso, né? Vai repetir o curso. Então, como eu tenho que fazer meus exercícios sozinho, né? Eu sou um autodidata, na verdade, eu vou seguir as sugestões dela, as informações dela, e vou trabalhar em cima disso, criando essas histórias, por mais absurdas que no começo elas aparentam. O importante é você conhecer as cartas. Isso é o importante. É você olhar para os detalhes, porque é muita informação na carta. Entendam isso, é bastante informação na carta, né? Então, as cartas, elas são basicamente essas que eu estou mostrando para vocês, né? Aqui no caso da Carla, são 13 vezes 4, né? Então, são 52 cartas. É o tamanho máximo que eu conheço de Sibila. São os grandes. Eu só tenho um daqueles meus que eu mostrei antes, os outros têm 36, 42, e só tenho um que também tem o mesmo número que vocês vão encontrar. É muito comum de encontrar isso aqui, o Oráculo della Gitana, que é o Sibila della Zingara. Muito popular, muito conhecido, um baralho importado, mais caro, sem dúvida alguma, mas que
Sinceramente, falta a ele uma coisa que a da Carla tem. Falta a ele a numeração e o naipe ao qual ele pertence. Eu, na verdade, precisei, o meu estava embaralhado, estava muito misturado, eu precisei utilizar o da Carla para poder organizar o meu, porque eu tinha cartas que eu nem sabia que pertenciam a um naipe diferente daquele que eu imaginava que era, para vocês verem. Eu tenho ele talvez há mais de 10 anos aí, né, mexendo de vez em quando. Não é minha especialidade sibila, mas vai ser, porque eu estou interessado nelas a partir desses ensinamentos. Então, só para vocês verem, né, elas têm títulos. Então aqui, conversa, a gente vê que é uma conversa. Eu não vou falar extensamente de cada carta, mas a gente percebe que é uma conversa, né? Essas pessoas estão prestando atenção a esta mulher. Ela está falando alguma coisa, ela não tem nada nas mãos, mas ela está falando alguma coisa que seja importante. Casa. É a mesma questão do Lenormand, por exemplo, sem querer ficar comparando o tempo todo. Mas uma casa, o que é uma casa? Uma casa é um lar, né? Uma casa sem gente não é nada, é uma construção, é só casa, né? Se tem gente morando, é um lar, é uma família. Existem ali relações de afeto, existem relações de contrato social, né? Por exemplo, se são casados com papel passado, essa coisa toda, né? Com certidões, isso e aquilo, filhos registrados, isso tudo é documentação jurídica, né? Então acontecem essas relações também, que um dia podem virar divórcio, né? Assunto de divórcio ou não, mas é uma vida aqui, uma vida também de interno, não é no meio da rua, é a sua vida particular, a vida dentro da casa, a vida que você leva em família. Essa carta é muito interessante sempre, que chama-se Mirante. Ora, gente, uma montanha, uma torre, né, uma sacada de prédio, coisa e tal, é um mirante, um edifício alto que você possa, pela janela, descortinar o horizonte, é um mirante. Então, o que é que significa o mirante? Ele, claro que ele pode ter N significados, mas veja, ela está ali com uma luneta, ela está esperando alguma coisa, né? Ela está no aguardo de alguma coisa, né? A curiosidade dela de ver se chega ou não chega. A carta do amor, né? Corresponderia à carta do coração no Lenormand. Mas eu sempre vejo mais amor, não só esse sentimento de amor fraternal também, coisa e tal, mas eu sinto que aqui tem um pouco mais de paixão. Eu posso estar até errado, mas eu sinto mais isso, né? Até por usar uma figura mitológica, que é a figura de Cupido. Né? Não estamos falando exatamente de um amor fraternal, né? Um amor de humanitarismo, de fraternidade. Mas posso estar errado, eu preciso aprender tudo de novo, do zero. Ninguém vai dizer que isso daqui é uma carta de briga, de insatisfação, de gente chata, coisa e tal. Ao contrário, eles estão aproveitando, estão dançando no meio do campo, coisa e tal. As roupas são coloridas, os movimentos são constantes e nós estamos falando de alegria, né? Uma alegria que você sente, uma alegria que é verdadeira. Dinheiro, né? Dinheiro a gente guarda. Ela poderia, né? Hoje em dia talvez fizessem um cofre, mostrassem um banco aqui, né? Mas eles estão fazendo, ele mostra um armário. Os baralhos Keeper, os mais antigos do sistema Keeper, também usam essa figura normalmente. E nós estamos vendo nesse guarda-roupa alguns bens preciosos que eles devem guardar, inclusive o dinheiro deles. E vai falar do quê? Mais ou menos o que a carta dos peixes, aquilo que você acumula em termos de dinheiro, em termos de poder, de coisas materiais. Daí nós temos diversas figuras de pessoas que têm sutilezas na interpretação, né? Nós temos aqui o homem culto, né? Então, o que será essa pessoa? Eu não sei todas, né? Mas eu imagino olhando intuitivamente, vendo. O homem culto deve ser uma pessoa com um nível bom de escolaridade, deve ser uma pessoa que serve como um bom orientador, um bom conselheiro. Ele talvez seja um professor, talvez ele seja um
uma pessoa que ministra cursos, palestras, talvez ele seja isso, né? Eu também preciso estudar e saber. Eu estou fazendo um unboxing com vocês. A Esperança, uma carta super bonita, super interessante, das Sibilas, tem em todas, sem dúvida alguma. Esperança e a fortuna em todas, né? E a Esperança está aqui representada como? Essa mulher que segura uma âncora. A âncora, antes da cruz, era o símbolo que os cristãos usavam para se identificarem. As reuniões deles, porque eram proibidas pelo governo romano, né? Então, eles marcavam as casas com uma âncora. Por quê? A fé é uma âncora que a gente tem. Quem tem fé não está perdido. E isso você pode ver aqui com mais detalhe, porque essa mulher, com esta âncora nas mãos, ela está em frente a um livro grande, ou uma pedra grande, onde está estampado um leão alado e um evangelho. Então, o que é esse leão alado com o evangelho? É o símbolo do evangelista São Marcos, né? Aquele protetor de Veneza, por exemplo, né? Um dos evangelistas mais importantes e cujo trabalho evangelizador é exatamente sobre a importância da fé, né? Ele vai falar sobre isso, é o que destaca o trabalho dele de outros evangelistas. Temos aqui a fidelidade, que é a nossa carta do cão e representa exatamente isso, né? Aqui nós temos uma carta que é diferenciada também. Vemos que nós temos imagens de colunas sustentam alguma coisa, e aqui nós temos uma coluna que está partida com essa figura mitológica apoiada, que é uma deusa, com certeza, chamada Constância, né? Constância, o que é? Constância é você, é uma forma de fidelidade também, né? É uma forma de fidelidade, né? É uma forma de você estar presente por inteiro naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você quer. E é uma carta muito interessante, e em todos eles, mesmo os que têm menos carta, eles mostram essa carta. Aqui nós vamos ter o amante, que normalmente representa o homem, a figura masculina do baralho. Não tem uma carta chamada só assim o homem, uma carta chamada a mulher. Não, tem o amante, tem o senhor, e normalmente a gente escolhe essa carta para representar o homem. Se é por exemplo, a pessoa que está querendo, está fazendo, está pedindo a consulta, né, oracular, for um homem, essa carta vai representá-lo, né? Se o assunto dele for uma relação, um assunto amoroso, vai haver a carta da amante, que vai representar a pessoa que ele ama. Se for uma relação homoafetiva, vai ter a carta do Lorde ou do Senhor para representar esse segundo homem, né? E aqui nós temos a amante. Então essas duas cartas, são exatamente o que nós temos no Lenormand, por exemplo, como o homem e a mulher, né? Elas vão representar isso. E daí nós temos o grão-senhor, que é aquilo que eu disse. O grão-senhor vai representar uma pessoa madura, vai representar uma pessoa elegante, num jogo qualquer, certo? Vai representar uma pessoa de pouco mais de idade, mas uma pessoa que já conquistou méritos na vida. Ele não é uma pessoa qualquer, ele não é um cidadão qualquer, ele é um cidadão respeitado. E com essa carta a gente encerra as cartas, as 10 cartas, olha, reparem, as 10 cartas numeradas e mais as 3 de figuras que nós chamaríamos de figuras de corte, o pajem, a dama e o rei. E isso nós vamos encontrar em todas as cartas. Nessa carta aqui, nesse grupo do naipe de copas, essas 3 cartas, pajem, dama e rei, representam o homem, a mulher e um homem mais velho. Isso daí, né? Para quem vai jogar, naturalmente. O segundo grupo eu vou pegar agora paus, né? Então vocês vão ver que ele vai representar um outro tipo de coisa que não é muito de sentimento.
Tanto que a primeira carta, o As, é o matrimônio. E nós sabemos que isso corresponde mais ou menos à carta do anel no Lenormand, que não significa casamento apenas. Casamento é uma das muitas e muitas coisas que o anel representa, né? Um casamento representa uma sociedade. Então, o seu sócio ou os seus sócios numa empresa, num negócio, né? O seu grupo, aquele grupo que você joga futebol, o seu time, né? Tudo que é uma combinação de gente com uma finalidade única, né? De fazer alguma coisa em comum. Eles são a gente pode ver nessa carta. E daí nós temos esse pavão aqui escandaloso chamado o orgulho. E aí nós não vamos discutir o orgulho, não é apenas, né, uma questão assim que a gente tenta essa coisa moral de ego apenas. Não, não é só isso. É mais do que isso, né? E a gente é, precisa exatamente ir estudando tudo isso para a gente ir acompanhando, né? Eu adoraria estar aqui falando com vocês e saber exatamente tudo, que eu não vou levar muito tempo para decorar tudo isso daqui, não duvido, né? Mas ela representa também a beleza, representa um pouco daquela carta do buquê nessa carta aqui, né? A beleza representa a arrogância, gente arrogante, gente exibicionista, né? Tá aqui. E como eu disse para vocês, é um livrinho mesmo em quadrinhos, né? Daí nós temos a viagem, que é sempre aquela carta de locomoção, né? É uma carta de movimento. Nós temos isso no Lenormand, por exemplo, como a carta do navio e a carta da cegonha também, né? Que são cartas de mudança, de viagem. Quem está a cavalo está indo de algum lugar para outro lugar. Então, basicamente é isso. E essa daqui, a amiga. Como vocês vão perceber, o que tem de carta de gente, de figuras, é enorme, é uma quantidade enorme. E essa amiga representa o que os amigos são para a gente. São suportes da gente, são gente que nos apoiam, que nos dão tranquilidade. A gente, na presença deles, a gente se sente bem, se sente feliz. E essa carta é outra carta que não falta em nenhum de todos aqueles decks que eu mostrei para vocês, que é a carta da fortuna, né? Que aqui representa sorte ou destino, que é a grande sorte, é você ganhar na loteria, é você casar com a pessoa que você vai amar por muito tempo, é você ter sucesso nos seus negócios, é você tirar a melhor nota na aprovação, é você ser aprovado, selecionado para aquela entrevista de emprego que é super difícil e que derrotou não sei quantos candidatos, menos você, né? É sorte mesmo, sorte no seu melhor sentido. E daí nós vamos ver surpresa consoladora. Surpresa consoladora. Então imagina que você esteja ali tranquilamente pescando à beira de um riacho. Evidentemente, eu não acredito que alguém fosse pescar com essa indumentária toda. E na hora que você puxa a rede, vem um saco de dinheiro. Vem um tesouro. Gente, para mim, essa é a carta do trevo no baralho Lenormand. É uma surpresa que você tem. Aquilo que eu sempre digo, é encontrar um dinheirinho que você nem lembrava que você tinha colocado no bolso da calça, e daí uma hora você enfia a mão na calça, está lá o dinheiro. É encontrar aquela fotografia que estava perdida entre milhares de fotografias e você precisava tanto e sem querer uma hora você encontra, por sorte, né? Você encontra. Você está pensando em telefonar para aquela sua amiga que você não vê há tantos anos, inclusive, né? Ou há tantos meses. E olha, você entra dentro do restaurante e quem é que está sentado ali na mesa? Ela. Naquele momento, você acordou pensando nela e você encontra com ela e tem a maior satisfação. Então é isso, não é só encontrar dinheiro não, naturalmente, né? Mas tinham que mostrar de alguma maneira, claro, a situação, né? Daí nós temos a grande consolação, né?
que é essa daqui, grande consolação. Então você vê que é uma figura sonhadora, atrás tem um anjo colocando uma coroa de louros na cabeça, né? O que é isso? Entre muitas coisas, a realização de um desejo, né? A realização de um desejo. Acontece aquilo que você gostaria que, ou vai acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse de verdade, né? E daí aqui nós temos a carta da reunião, né? Cartinha da reunião, e que significa não apenas reunião, mas significa negociações também, né? Combinação. Vamos combinar de ir ao cinema? Vamos negociar, você está vendendo o carro? Vamos negociar quanto custa, quanto você está querendo? Quer dizer, nós vamos fazer um encontro. No fundo, o que é uma reunião dentro de uma empresa ou uma reunião dentro de uma família mesmo, né? Quando ela se propõe a fazer uma reunião, né? É chamar o pessoal, não é só para se divertir, porque isso tem aquela outra carta que nós já vimos aqui. Aqui é diversão, aqui não, aqui tem uma função de paus, função de criatividade, daqui tem que nascer alguma coisa. Por exemplo, vou me reunir com os meus amigos para planejar a festa de final de ano. Né? Eu vou me reunir com a família para planejar a festa de final de ano. Quem vai cuidar da música? Quem vai cuidar da bebida? Quem vai cuidar do buffet que vai servir ou não? Né? Quem vai cuidar de arrumar, decorar a casa? Quem vai cuidar de contratar o Papai Noel para as crianças? Essa coisa toda. É isso daqui. Alegria. Também, né? Só o título é óbvio. E o que eu gosto muito é que nós não temos que traduzir isso de outros idiomas, de outras línguas, que às vezes são expressões que nós não temos muito, não usamos com frequência, não vemos com frequência e não conhecemos. Temos que recorrer ao dicionário, o que não é problema nenhum. Mas é fácil você saber que isso daqui é uma carta que fala de alegria, de celebração. Repara, olha o copo de vinho na mão, celebrando, né? O vinho, a uva, melhor dizendo, o fruto uva, né? Sempre foi utilizado para momentos de celebração. Mesmo o fruto, mesmo antes dele virar um produto, né, alcoólico, né? Ele leva para isso. E aqui nós temos uma carta que é bastante típica dessas sibilas, que é a carta da frivolidade, que ela chama de leveza, né? O que é a frivolidade? A frivolidade é aquilo que você faz sem dar muita bola, passando por cima, sabe, borboleteando? Gente assim que namora um, namora outro, todo mundo ao mesmo tempo. Eu estou usando a palavra namorar, mas gente que também não se prende a uma coisa. Hoje ele é especialista em cartomancia, amanhã ele é crítico de teatro, depois de amanhã ele entra para trabalhar na Marinha Mercante, no outro mês você encontra, ele está falando sobre abrir uma padaria, especializada em produtos sem farinha, né? A ligeireza é talvez o oposto, a inconstância. Essa é uma carta que quando ela fica perto de outras numa jogada, ela chama de leveza por causa disso, ela diminui o impacto da outra. E aqui nós temos uma carta do serviçal. Nós vamos ter carta da empregada, do serviçal, né? E quem significa o esforço físico. O que o serviçal faz? Ele faz aquilo que a gente tem preguiça ou não consegue fazer ou não se habilita a fazer, né? Ele faz o serviço pela gente. Ele trabalha pela gente. Mulher jovem, né? Mulher jovem significa paixão, significa desenvolvimento, crescimento. E daí nós temos, aliás, como vocês puderam ver, essas são as 3 cartas, como aqui nós vimos nas outras, as 3 cartas de corte: pajem, o serviçal; dama, a mulher jovem; e aqui nós vemos o doutor, o médico, né? O rei, né? Seria o rei de paus. A carta número 13 desse conjunto
de paus, né? E quem é o doutor? O doutor é toda pessoa, o médico, né? É toda pessoa que nos dá o conselho e um parecer técnico, um laudo, né? Por exemplo, é a pessoa que entende, ele é um especialista, não significa necessariamente ele ser médico, não significa isso. Ah, é uma carta feita para os médicos. Não, ela é uma carta feita por todo mundo que a gente recorre. O doutor é a pessoa que vai tratar do nosso problema. O seu problema é o quê? O vizinho que está incomodando? Ele é o doutor. Você foi aonde? Ao delegado? Então, o delegado vai ser o doutor. Você já recorreu ao advogado? Ah, então o advogado vai ser o doutor. A pessoa que vai procurar dar solução àquilo que te deixa mal é o doutor. Certo? Então, aqui terminamos esse naipe. Deixa eu colocar para cá. Vamos ao naipe de ouros. E a gente vai começar com uma carta que a gente tem no baralho Keeper, não tem no Lenormand, e é muito interessante, chamado aposento. Aposento é o interior da casa. Lembra a casa? Aqui? Então, dentro da casa existe um interior, que só entra nesse interior quem a gente permite, às vezes só os da casa. A gente, quando dá uma festa e tem uma casa, né, que comporta uma festa de muita gente, as pessoas normalmente não entram aonde é um lugar nosso, reservado, nosso quarto, né, que pode inclusive estar uma bagunça na hora da festa, mas elas não entram dentro do quarto. Mesmo que, né, a gente tem uma certa intimidade com as pessoas, mas a gente também tem uma certa reserva. Mas esse aposento não é só o aposento físico da casa ou do escritório, aquela sala do diretor, que só entra quem realmente conseguir passar a barreira de secretárias, de assessores, né? Ninguém entra no Palácio do Congresso, né? No Palácio do Congresso, desculpe, no Palácio da Alvorada, Palácio do Alvorada, Casa do Presidente, e vai direto lá falar com o presidente. Para você chegar lá, você vai passar por muita coisa. Isso também é o meu íntimo, né? Eu estou aqui conversando com vocês e vocês me conhecem de vídeo ou não, esse tipo de coisa, mas saber da minha vida, saber de mim, saber das minhas coisas, daquilo que eu gosto ou não, desculpem, acabei de me entusiasmar, aquilo que eu gosto ou não, raríssimas pessoas sabem isso. Raríssimas pessoas, às vezes, até na minha família, né? Enquanto você é criança, todo mundo sabe tudo. Depois que você sai de casa, que você vai se tornando adulto, a sua vida particular é a sua vida particular, né? Então, isso daqui é o meu particular com o meu particular, que eu não divido, às vezes, com absolutamente ninguém, nem com quem eu convivo, no sentido romântico, por exemplo. Né? É a minha vida. Você diz, todo mundo tem segredos e coisa e tal. Pois é, eu também, todos nós temos, né? Então, aqui nós vamos para a carta da carta, né? O óbvio, né? A carta da carta. São todas, é como no Lenormand, são todas as comunicações escritas. Né? Tudo aquilo que é comunicação escrita. Hoje em dia, né, raríssimas pessoas mandam cartas, raríssimas pessoas. Eu, por exemplo, adorava cartão de Natal, receber cartão de Natal. Nossa, não sei há quantos anos eu não recebo um. Né? E então, esse tipo de coisa desapareceu, mas foi substituída. Né? Não são escritas de próprio punho, mas são digitalizadas da própria mão e do próprio punho também, né? E colocadas e mandadas. São envios, né? Você pode até colocar aqui os jornais também que você lê, porque você está comunicando, né, coisas, você está avisando sobre coisas. E aqui nós vamos para aquele negócio, presente de pedras preciosas. Não é pouca coisa, né? Convenhamos, né? Então, são o quê? Presentes. É aquilo que nos é oferecido, né? Não necessariamente pedras preciosas. Isso é uma forma de dizer a importância do presente para você. É uma flor que você colheu e deu para outra pessoa. É
uma foto que você manda para sua mãe, coisa e tal, ela vai ver aquilo como um presente enorme, com certeza, né? É alguma coisa, é um carinho que você faz para outra pessoa, é algo que você doa, não precisa nem ser em forma de objeto, gente, é em forma de uma atenção, né? Pode ser aquele bolo que você fez e que você parte ao meio e leva para sua vizinha e oferece assim que ele saiu do forno quentinho, né? Não precisa nem ser inteiro, né? Mas é uma coisa que você dá de coração para outra pessoa. Pode ser apenas um serviço. Olha, eu vou sair agora, vou descer daqui do prédio. Você quer que eu leve o seu cachorrinho para passear? Você está prestando um serviço, mas não na função de um emprego, né? Mas você está dando como um presente, né? Aquilo para outra pessoa, que é um serviço. E daí, se nos outros horários nós temos algumas figuras animais, aqui nós temos a figura do gato, que não muito injustamente, eu acho que vai ter gente que vai brigar comigo, é considerada, está no lugar da raposa, né? É considerada falsa. É a pessoa que você não deve pedir conselhos. É a pessoa que, quando te dá conselho, ele te desorienta mais do que qualquer coisa. Você entende? De propósito. É a falsidade em si. É a pessoa normalmente muito egoísta. Ela não é feliz e não quer que você seja feliz também. A felicidade dela está em prejudicar as pessoas por quem ela não nutre nada. Não vou dizer que ela seja assim com todas as pessoas, mas ela está sendo falsa com você. Às vezes, no convívio social, nós assumimos esse papel e temos que reconhecer, né? Nem todas as pessoas no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, nós gostamos, né? Às vezes o círculo aumenta em razão de um casamento, alguma coisa, e a pessoa que entra não nos é simpática. Você não é obrigado a gostar de absolutamente todo mundo. Não é porque seu amigo casou-se com a paixão da vida dele, que a paixão da vida dele seja necessariamente sua amiga, ou goste de você, ou você empatize com ela. Mas você vai ser, de uma maneira, né, educada, gentil, mais falsa. No convívio social você a trata com dignidade, com educação, não necessariamente com intimidade, nada disso. Ri, sorri, faz a coisa toda. E daí você também não precisa fazer mais nada, né? Não é preciso ser falso no sentido de, só é falso para derrubar o outro. Não, você não está fazendo para derrubar, ao contrário, né? Você não está fazendo para derrubar. Né? E o seu amigo vai ficar feliz com isso. E aqui nós temos uma cartinha que já dá para ver, chamada melancolia, né? Melancolia é essa coisa que a gente sente dentro da gente, que é um misto de saudade com tristeza, com, não sei direito o que eu estou fazendo. No tarô a gente tem uma carta bastante próxima, às vezes, que é o 4 de copas, né? O 4 de copas é quando a gente não está bem satisfeito com o que a gente tem. Mas é uma carta que também fala de pouca duração desse tipo de doença de alma. É uma depressão muito leve, a melancolia, né? Para saber melhor, nada como dar uma olhadinha no dicionário, no Aurélio, e ver o que é melancolia. Mas são arrependimentos, às vezes, que tem. Por que eu briguei? Sabe quando você apoia ela aqui, né, apoiada, né, no meio de um bosque, mas um bosque que está assim pleno de vitalidade, o que significa que esse mal-estar não vai durar, né? É uma forma de você ler a carta, né? Não vai durar tanto tempo. E ela está apoiada ali, de repente, por que eu falei não? Por que eu briguei com fulano? Porque eu respondi a minha mãe, agora ela não está aqui. Né? Esse tipo de coisa que a gente tem, esses arrependimentos que a gente tem, e às vezes a gente não sabe explicar muito bem porquê, como, e sente nas horas mais impróprias. E vamos à próxima de ouros, que é o pensador. Você reparou que a gente já passou pelo homem sábio? E agora nós chegamos aqui no pensador. O pensador é também a pessoa que raciocina, que pensa. Então, o que é isso daqui? É você ser o próprio pensador. Quem que é o pensador? O pensador é você quando você toma decisões.
quando você pensa adiante no que vai acontecer, quando você planeja, quando você organiza. É a pessoa que põe as coisas no ar, você entende? Agenda, organiza a sua agenda, organiza o passo a passo em qualquer situação. Essa é aquela pessoa que você pode pensar, olha, pensador, você pode pensar, né? Mas que você pode considerar uma pessoa mentalmente organizada. Né? Ela não fica divagando, gente que começa uma coisa não termina, não. Ela se organiza para encontrar uma solução para as coisas. E aqui nós temos, como não pode faltar, a carta da criança. E a carta da criança, na maioria das vezes, vai significar o que a carta da criança significa no Lenormand, né? É aquela situação de infantilidade, de despreocupação, de uma maneira alegre de ver a vida, de falta de responsabilidade, no bom e no mau sentido, né? Ela não tem que ter responsabilidade ainda, mas se for num adulto se comportando como criança, isso é pesado, né? Ela pode representar o início de alguma coisa. Quando você fala assim, encontra com alguém e pergunta, e você está sumido? Ah, estou começando um novo negócio. Criança, ele ainda não tem experiência, ele é um bebê na história, ele é criança, por mais que ele possa ser formado em administração, coisa e tal, mas a prática ainda vai ter. E pode representar coisas pequenas. Criança, bebê, especialmente de berço, é um serzinho pequeno, então é isso que ele representa. Gente pequena. Temos aqui a carta da empregada doméstica. É isso mesmo, isso. Vocês sabem, gente, que eu tenho uma dificuldade muito grande de visão, por isso que eu não consigo ver direito o que está escrito. Mas significa o trabalho, de novo, significa o trabalho, significa o progresso nesse trabalho, a organização do trabalho em si. É uma carta que pode falar em outras coisas também, mas ela está muito ligada com a atividade de trabalho, mesmo que você trabalhe por conta própria. E aqui nós vamos encontrar o delirante, ou seja, né, dá para ver, né? Parece fim de festa, que sai gente abraçada, né, bêbada, cambaleante, esse tipo de coisa. O que ela significa? Ela significa situações fora de controle, né? Como se a situação tivesse drogada, como se a situação tivesse assim, perdido realmente o controle. Uma briga é isso, na verdade. Um bate-boca, enfim, qualquer coisa que você gastou demais. Você gastou demais, quer dizer, você usou seu cartão de crédito, entrou no shopping às 10 horas da manhã, quando deu 4 horas da tarde, você estava sem um centavo para gastar no cartão de crédito, já tinha utilizado um segundo, coisa e tal. E se esqueceu que esse cartão vai chegar em 30 dias e que você vai ter que pagar também, né? São atitudes loucas que a gente tem, que a gente não pensa, faltou ali o pensador. E aqui nós vamos ter o ladrão. Lembra da carta dos ratos no Lenormand? Então, são problemas, gente, são perdas, né? O ladrão é aquilo que nos tira algo, nos leva algo, né? E não dá nada em troca para gente, né? Se você qualquer coisa, se você perdeu alguma coisa na rua, não precisa ser necessariamente um ladrão te assaltando. Não. É aquilo que diminuiu do teu patrimônio, é aquilo que diminuiu do seu conhecimento. Por exemplo, o Alzheimer é um ladrão, ele é um ladrão de memórias. Né? Ele vai tirando de você as memórias, é uma doença, mas vai tirando isso de você. Né? Existem inúmeras doenças que vão te desenergizando, né? Elas vão tirando isso de você, elas vão roubando de você a aparência física, a tonicidade muscular, né? Vão saindo. Então, pense nisso daqui, uma carta que diminui algo que é seu, né?
E daí nós temos novamente as 3 cartas, valete, dama e rei. E o valete, né, vamos começar com o carteiro, o mensageiro, né? O mensageiro. Eu às vezes fico pensando, né? Se o carteiro soubesse quando ele vem entregar alguma coisa que eu penso nele como mensageiro, né? E o mensageiro é exatamente isso. É qualquer informação que chegue a você. Todo tipo de informação que chega a você. Toda pessoa que te conta uma coisa. Pessoa que te para na rua e fala, soube do fulano, né? Ganhou Nobel de literatura. Soube da cicrana, virou atriz de telenovela no México. Soube de Beltrano, né? Está fazendo um deck de cartas de tarô, né? É uma informação que você recebe, que pode ser assim, pode ser através do rádio, da televisão, né? Mas é uma figura, né, que você diria equivalente à carta do valete, né? No coisa, nos outros baralhos. E aqui nós temos a mulher casada. Preste atenção nessa figura, né? A mulher casada. Ela significa conforto, ela significa acolhimento, ela significa... Pensa na carta da imperatriz do tarô. Quem conhece tarô, pensa na carta da imperatriz. Essa é a carta, né? Ela representa isso, essa coisa que aqui é bem representado na figura, né, na maternidade, né, essa pessoa que te cuida, que te trata, que te nutre, né, a vida toda, nutre com comida, primeiro o seu leite materno, depois comida, né, a sua alimentação durante a vida, sempre com cuidado, sempre perguntando se você está bem, se você está agasalhado, se você precisa de alguma coisa, né, essa coisa toda. Está na carta da mulher casada. E daí nós temos, representando aqui o rei de ouros, a carta do mercador. E o mercador, como o próprio nome diz, ele vai fazer essa coisa do sucesso, né? Através, muitas vezes, não apenas através do dinheiro, mas através do sucesso econômico da pessoa. Pode ser vista muito bem aqui, na carta do mercador, né? Uma carta bastante específica, né? Nós temos, ela mistura a carta, na minha opinião, né? Claro que nenhum oráculo é para ser lido pensando no outro, jamais. A gente não lê um livro pensando no outro, mas a gente encontra similaridades entre algumas coisas, porque são fatos que a gente precisa considerar, né? Então, aqui, essa carta mistura para mim o navio com a carta dos peixes no Lenormand. Mistura as duas cartas, né? O mercador é uma pessoa que faz esses intercâmbios, né? E é importante a gente lembrar disso também na hora de desenvolver. Mas aqui, isso que eu falei para vocês em 2 ou 3 palavras, vocês vão encontrar aqui só para dar uma ideia para vocês, para não ficar uma coisa muito vaga. Ouros. Uma página no livro da Carla, né? Da vida para as cartas e das cartas para a vida, né? Uma página toda falando sobre isso, se ele está perto de tal carta, se ele não está, isso e aquilo. Por isso, gente, isso é um estudo. Eu recomendo a vocês que realmente tenham interesse, porque é muito interessante. Vamos para o último naipe agora, que é o naipe de espadas, aquele que eu comecei falando a respeito, e chegamos nele. Então nós vamos falar agora do pesar. Né, essa moça chorando sempre, né, já deixa meio assim, meu Deus, né? Essa coisa toda. É da tristeza. São notícias tristes. É uma necessidade de você ser ajudada. É um pedido de socorro aqui. Aqui existe um pedido de socorro, né? Às vezes a gente não percebe isso, a gente não vê isso, né? Mas esse pessoal que trabalha voluntariamente, né, inclusive através de telefone,
em resgate, em aconselhamento, que se disponibiliza para atender pessoas, né? Trabalham anonimamente, inclusive, pessoas que têm depressão ou que estão à beira de suicídio, né? E vão e se queixam por telefone e eles vão resgatando a autoestima, aconselhando no telefone, coisa e tal, né? A pessoa que está telefonando é um pedido de socorro, porque, poxa, quem está determinado não vai parar para telefonar, dizer, estou determinado, tchau, né? Ainda mais para um estranho, não faz sentido, né? Mas é um pedido de socorro. Às vezes as pessoas vão dizendo isso muito antes e a gente não presta atenção no sinal vermelho que elas estão mandando para a gente. Aqui, como eu disse para vocês, ela, se representar uma figura humana de verdade, ela pode representar aquilo que eu disse. Sua madrinha, sua tia, sua bisavó, sua avó, sua mãe, inclusive, se ela for. Né? Mas quem é também... E uma situação. Que situação é essa? São os velhos hábitos que a gente tem. Às vezes, a necessidade de mudança. Né? Eu tinha um amigo, quando eu era muito jovem, acredito que por volta de 30 anos, que ele dizia que eu era o exemplo típico de um espírito muito antigo reencarnado, que eu era a pessoa mais careta que ele conhecia no planeta. Ele sempre me perturbava com isso. Então, gente que tem dificuldade de acertar, de aprender, de adotar o método. Todo mundo usa celular, eu não uso celular, eu não gosto de celular, não sei lidar com celular, não sei apertar a tecla, fico o tempo todo te perguntando como é que funciona, como é que deixa de funcionar, não consegue aprender, os bisnetos já estão ensinando, dando aula para ela e ela não consegue aprender. Ela ou ele, né? Porque não é só ela, não. Vamos lá, né? E aqui, o viúvo representa o que é isso mesmo, a viuvez, né? Num primeiro momento, pelo menos, é uma perda muito dolorosa, sem dúvida. E num segundo momento, é a solidão, especialmente para quem já viveu muito tempo com aquela pessoa, né? É difícil realmente a pessoa se acostumar novamente a não ter aquela companhia, aquela companheira, aquele companheiro, né, juntos. E a doença? A doença não é só a doença como palavra, meu substantivo, doente, estou doente. É toda a doença que te acomete. Ou seja, você está na bancarrota, você está falido, é uma doença, o seu dinheiro está doente. Né? Então, isso daqui é por isso que você precisa do doutor. Lembra o médico que apareceu antes? Que é a pessoa que vai te ajudar, evidentemente, a se reorganizar, a curar isso daqui. Representa também inatividade. Pensem na carta do pendurado. Né? Quando você está imobilizado, quando você tem que esperar, uma longa espera, né? Gente que às vezes espera, ou seja, numa cama de hospital, ou espera dentro de um aeroporto por um atraso de não sei quantas horas, às vezes dias, né? Para a sua viagem continuar. Né? Aquilo é uma doença mesmo, né? A gente está usando de uma forma, um eufemismo, mas é mesmo. E aqui nós temos nessa carta a morte, que nada mais representam do que, como toda carta da morte, aquilo que a carta da morte representa na maioria dos oráculos. Representa o fim de uma situação, representa uma mudança radical numa situação. Mudança radical. O seu casamento terminou, fim. Assinaram seus papéis, legalmente, fim. Ficou tudo acertado, acabou. Pronto, mudança radical, né? Você vai voltar a ser uma pessoa independente da outra. O anel que você usava quebrou-se. Você entende? A combinação que você tinha, a sociedade que você tinha de respeito, de amor, claro que não estou dizendo que as pessoas vão se desrespeitar, mas de fidelidade, né? Essa coisa toda vai se extinguir e vai surgir uma outra relação. Na melhor das hipóteses, uma relação de amizade, né? E enfim, de respeito mútuo, né? Infelizmente, nem sempre isso acontece. Opa! Daí nós temos aqui uma carta chamada Suspiros. Dá para sentir o drama? Suspiros.
É aquilo que a gente às vezes não faz tão bonito e delicado como ela está fazendo aqui, né? Tão romântico, né? Às vezes é ficar esperando aquele telefonema que nunca vem, né? Sabe? Aquela visita que prometeu, eu passo lá para te ver e nunca passa, né? E às vezes é você só ficar esperando mesmo, porque é muito chato. E daí você não está suspirando, você está bufando, né? Reclamando. Mas isso daqui está muito, apesar de ser aqui, né? Mas está muito ligado a isso. É o fim. Você às vezes suspira pelo fim, por ansiedade, pela demora de se ver resolvida uma situação, né? Eu via, por exemplo, eu vi isso num edifício que eu morei, a situação da síndica. Morava uma senhora sozinha, não tinha parentes, não tinha nada. Um dia essa senhora não desceu, no dia seguinte não desceu, no terceiro dia eles chamaram a polícia e com ordem judicial eles abriram o apartamento aonde a senhorinha estava falecida, morta, né? Se você soubesse a demora protocolar numa cidade grande, numa capital, que às vezes acontece para dar atendimento a essa situação, né, para que se resolva essa situação, e foi muito difícil. Perdão, ela não morava sozinha, ela morava com uma irmã que tinha Alzheimer. E morreu a que estava bem de vida, bem de cabeça, né? A outra ficou. O difícil foi conseguir do juiz, porque tinha que alimentar a outra, tinha que comprar remédio, tinha que fazer tudo, continuar tratando. Onde que vão internar? O prédio ia adotar a pessoa com Alzheimer, né? Isso tudo provoca essa sensação, que é meio de desespero, meio de desgosto que você tem de não conseguir resolver de uma maneira prática, né, as coisas. Mas está muito ligado, sim, a essa coisa de sentimentos também, né? E aqui nós temos o equivalente à carta da torre no tarô, né? No tarô, não no Lenormand, né? Que é a desgraça. A desgraça, tá vendo? É um incêndio que toma conta de uma torre, né? É a desgraça que cai na nossa vida. É um incidente que a gente não espera, não deseja, não quer, não deseja a ninguém, né? Mas acontece na vida da gente. E daí nós temos aqui este cavalheiro suicida, aqui com o nome de Desesperado por Ciúme. Dá para ver, né? Desesperado por ciúme. É essa dependência, na verdade, né? Todas as dependências que a gente tem, mas é essa dependência que a gente tem do outro, porque o ciúme é isso. O ciúme é você não conseguir se ver por inteiro. Você só se vê por inteiro quando você tem a figura do outro para te dar essa visão, essa dimensão. Se o outro não está com você, não está perto de você, não está repetindo milhões de vezes que você é o amorzinho querido, né? Então não serve, a vida não serve, porque você não serve, né? Você não serve, você vai perder a única pessoa, né? Na sua cabeça funciona assim, você vai perder a única pessoa que conseguiu gostar de você, né? Então, esse nível, mas representa todas as formas de desespero que a gente tem, certo? Todas as formas de tristeza, de dor, de sofrimento, né? Que você também tem. E daí nós vamos para a carta da prisão, né? A prisão é tudo aquilo que são obrigações que a gente tem. São as nossas obrigações. Por exemplo, se eu tenho que bater ponto às 8 da manhã e só posso sair às 17 horas, isso é uma forma de prisão, né? Não no mau sentido da prisão, mas é uma obrigação que eu tenho e que eu tenho que cumprir legalmente, inclusive. Legalmente, né? Porque se eu não cumprir, eu não estou fazendo as horas que eu mereço receber depois, né? É uma das formas. As outras são as próprias dependências que a gente tem. Por exemplo, as pessoas que... Eu vou incluir isso aqui, nem sei se essa é a carta correta. Mas, por exemplo, as dependências, a pessoa que depende do cigarro, a pessoa que depende das drogas, né, recreativas, que as pessoas costumam falar, né, o alcoolismo.
esse tipo de coisa, né? Outra forma de prisão, quer ver? É você comprar aquela televisão que você não tinha dinheiro para pagar e dividir assim em 24 vezes, né? Você está aprisionada, né, numa boa duplicata, num bom contrato, né, você está aprisionado com aquela loja que te vendeu ou com o cartão de crédito por 24 vezes. Legalmente, eles vão te cobrar cada uma das prestações. Né? Para você se livrar, você tem que chegar lá e renegociar e pagar de novo à vista ou o que está faltando, apenas o que está faltando para você complementar. Vamos aqui ao militar, né? Não pode faltar. A disciplina, né? Aquilo que é a disciplina mesmo. E o militar representa tudo aquilo que é oficial. Tudo aquilo que é oficial. E daí você estenda isso para tudo, né? Comunicados oficiais, as leis, né? Esse tipo de coisa. Eu poderia até arriscar dizer que ele representa as normas de conduta que a gente deve ter, né? As normas, os códigos que a gente deve ter. Mas nós vamos encontrar essa figura mais de código na figura do rei aqui, que é uma figura interessante. Vamos lá? O inimigo, ou carta ruim, né? Quem é o inimigo? São complicações, são obstáculos. Pensa na carta da montanha, pensa na carta da cobra, pensa na carta da raposa no Lenormand. Junta tudo, vira isso. Né? São os obstáculos que a gente encontra. Não necessariamente uma pessoa que é nossa inimiga, mas também pode ser, né? Mas pode ser uma situação, né? Uma situação que não quer ver nós, não nos quer ver progredindo dentro da situação. É a carta, essa carta que representa um dos pagens, né? O pajem de espadas. A dama de espadas aqui está como a inimiga, né? E que representa, até por ser uma figura feminina e pela época que essas sibilas foram mais ou menos criadas e formatadas, né? Ela representa um ambiente ruim. Sabe quando o ambiente não é legal, gente? Quando o ambiente é de fofoca, de intriga, né? O ambiente é de gente falsa, mas é o grupo, o ambiente, né? Ali o espaço que a gente está convivendo não é um espaço bacana. Pode ser o bairro que a gente mora ser um bairro ruim, né? Pessoas que moram em bairros que existe o tráfico, né? Existe uma série de percalços, né? São longe, são distantes, não recebem o tratamento que é dispensado a bairros chamados nobres, né? Pode ser isso, o ambiente pesa aqui. Né? É gente e também pode ser, evidentemente, a figura feminina, né? De uma pessoa que não nos é nem um pouco amiguinha. E aqui a gente vem para a carta do rei de espadas, que chama-se o sacerdote. Ele aqui representa o juiz e o padre, ou seja, as leis do homem e as leis de Deus. Ele representa a justiça divina e a justiça dos homens. São as regras, as normas que a gente obedece, né? É tudo aquilo que é regulado por lei, né? O código tributário, enfim, tudo que é regulado por lei. Ele, se for uma construção, ele pode estar representando o fórum, ele pode estar representando uma igreja. Vocês repararam que não tem igreja, não tem templo, não tem espaço religioso? Então, ele pode ser visto nesse mesmo momento, né? Como uma igreja, como um templo, como um lugar de culto, né? E ele pode ser visto como um fórum, ele pode ser visto como a delegacia de polícia, ele pode ser visto como a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, né? Ele pode ser visto assim e pode ser visto como um país, Vaticano, pronto, pode ser visto como tal. Bom, pessoal,
eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou sendo suspeito porque eu resgatei depois de acho que 20 e poucos anos, resgatei uma paixão enorme, uma curiosidade enorme nesse deck de cartas, né, que a Carla Souza, né, fez a reprodução, colocou em forma de reprodução, né? O endereço da Carla Souza, o contato está aqui, né? E é uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa extremamente bacana de você lidar, uma grande profissional em todas as áreas, uma grande professora. Quero dizer para vocês, eu recebi muita coisa da Carla Souza nos anos que eu tenho feito vídeo, mas isso daqui eu fiz questão de comprar. Eu fiz questão de comprar, porque eu queria poder falar com entusiasmo, sem dizer, ele está sendo agradecido porque ela mandou um presente. Não, ela não me mandou de presente absolutamente nada do que vocês viram aqui nesse momento, mas ela me deu um grande presente, que é a possibilidade de estudar alguma coisa que eu não conhecia em profundidade, né? Estava muito shallow em relação a isso, mas isso daqui. Então, a gente se vê num próximo unboxing.